Ó céus, ó vida, ó azar. Talvez você já tenha escutado essa frase alguma vez. Essa frase era um bordão de um personagem de desenho animado lá da década de 60. Faz tempo. Era uma hiena que se chamava Hard. Hard era o perfeito retrato do vitimismo, do espírito de coitadinho. Na Bíblia nós temos também alguns exemplos de vitimismo e hoje nós vamos falar de um deles. A leitura do nosso devocional de hoje é lá em João, capítulo 5, versículos 6 até 8, que nos diz: um dos homens que ali se encontravam estava paralítico havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube há quanto tempo ele estava doente, perguntou-lhe: queres ficar curado? Então o paralítico respondeu: não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Logo que a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, há sempre outro que entra na minha frente. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Imagina a cena comigo. Lá no tanque de Betesda, um ambiente pesado, cheio de pessoas em desespero que aguardavam o mover das águas que raramente se moviam. Ali, entre centenas de enfermos, está um homem que não é apenas prisioneiro de suas pernas, que estavam paralisadas, mas de uma narrativa que ele mesmo se repetiu por 38 anos. O homem que se tornou a sua própria desculpa. Mas Jesus vai até aquele lugar para tirá-lo do vitimismo e posicioná-lo como mais que vencedor. E é isso que ele deseja fazer conosco também. Uma das armadilhas espirituais que nós vamos falar hoje é o vitimismo. O vitimismo é uma armadilha espiritual que muitas vezes se disfarça de falsa humildade. Você lembra? Humildade não é pensar menos de si mesmo. Tipo assim, eu sou um coitadinho, mas é pensar menos em si mesmo. O vitimismo paralisa a nossa vida e nos leva a fugir da nossa responsabilidade e jogar a culpa nas pessoas, nas circunstâncias e, pasmem, às vezes até em Deus. O vitimismo a gente também pode chamar de autocomiseração, autopiedade ou espírito de coitadinho mesmo, que é a forma mais comum que a gente já viu falar. Seja como for, a forma como chamamos é a forma perfeita para o inimigo travar a vida de uma pessoa. Infelizmente, essa pessoa se torna paralítica espiritualmente. Tudo é culpa de outra pessoa. Ninguém sofre mais do que o vitimista. E assim por diante. Essas são uma das características. Mas voltando para o texto. Quando Jesus se aproxima daquele homem, lá em João 5, ele faz uma pergunta que à primeira vista até parece óbvia. E até estranha, mas cheia de propósito. Jesus pergunta ao paralítico: queres ser curado? A resposta do paralítico é o retrato perfeito do vitimismo. Ele não diz sim, ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim, passa na minha frente. Observe o padrão de comportamento do vitimismo. Quando ele diz, presta atenção, não tenho ninguém, a culpa é da falta de apoio das outras pessoas. Ele culpa as outras pessoas por não terem ajudado ele. Outra coisa, o outro desce antes de mim. A culpa é do sucesso alheio, é daquele que é mais rápido que ele. E o tempo que transformou a sua dor em sua identidade. Ele não estava paralítico só fisicamente, todo o seu ser estava. O vitimismo traz estagnação espiritual. Vale lembrar que sim, existem pessoas que realmente são vítimas de alguma situação ou condição. Qualquer um de nós pode passar por isso. Mas ser vítima é diferente de ser vitimista. Ser vítima de alguma circunstância ou de alguma condição não define nossa identidade.
e nem o nosso futuro. Porque por mais que alguma coisa nos aconteça, com fé, ajuda de Deus e força de vontade, nós superamos e prosseguimos. Tomamos uma postura de entregar o controle nas mãos de Deus, mas também de fazer a nossa parte, como protagonistas da nossa vida. Já o vitimista não. Ele nunca assume a responsabilidade daquilo que está acontecendo na sua vida. Afinal, a culpa é sempre dos outros, das circunstâncias, do clima, da falta de oportunidade, de qualquer coisa, menos dele. Ele sempre assume somente uma coisa, o papel de coitadinho. Vive se queixando e se justificando. Aquele homem não estava apenas ali esperando o milagre. Ele estava justificando porque o milagre ainda não tinha acontecido. O vitimismo, ele é sedutor porque ele nos tira dessa área da responsabilidade. Mas ele tem um preço muito alto. Ele nos mantém parados no mesmo lugar por décadas, por anos. No caso do homem do tanque, ele tinha sim uma condição física na sua saúde que lhe paralisava. Porém, quando Jesus aparece e pergunta se ele quer ser curado, ele simplesmente começa a responsabilizar os outros por ele ainda não ter sido curado. Você prestou atenção nisso no texto? Jesus não discute com ele. Então Jesus não pergunta assim para ele assim, ó, por que seus amigos não te ajudaram? Por que te abandonaram? Por que os outros conseguiram chegar ali? Não, Jesus não discute com ele. Jesus ignora isso, ignora as suas justificativas e toca diretamente no ponto da paralisia do seu corpo. Não, mas também no ponto da paralisia da sua alma. Ele diz, levanta, toma a tua cama e anda. E o interessante é que o comando que Jesus dá a ele exige 3 atitudes para romper com o vitimismo. O primeiro é levanta-te, para de olhar para o chão e para de olhar para as suas limitações. Decida que a sua condição atual não é o seu destino final. Outra coisa, toma a tua cama. A cama era o símbolo da vergonha, do comodismo, da dependência daquele homem. Agora, curado, ele deveria carregar a sua cama. O que antes ele carregava ele, seu trauma, sua dor, a sua desculpa, agora ele carregava como um troféu de superação, como testemunho. E Jesus diz para ele, anda. Aquele homem deveria sair do lugar de paralisia e se movimentar. A cura exige que você saia do ambiente que alimentava essa autopiedade, esse vitimismo e avance para um ambiente de fé e uma mentalidade de quem é mais que vencedor. Para a gente refletir no dia de hoje, quantas vezes nós sentamos à beira do nosso próprio tanque, esperando que alguém nos carregue, esperando que alguém apareça e resolva as nossas coisas, esperando que o governo mude, que o nosso cônjuge mude, que se transforme, ou que o passado se apague para que a gente possa ser feliz? Quantas vezes? Se identificou? O vitimismo é uma paralisia espiritual e ele nos faz focar no que nos falta, esquecendo que aquele que tudo tem e que tudo pode fazer está bem ao nosso lado. Jesus está te perguntando hoje, você quer mesmo ser curado? Ou você ainda se sente confortável demais na sua desculpa? Você ainda prefere continuar na zona do vitimismo? Ou você já se acomodou nesse papel de vítima? Não deixe que os 38 anos ou o longo tempo de espera definam o seu amanhã. A voz de Cristo é mais poderosa que o silêncio daqueles que não te ajudaram, do que a circunstância. Que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que usamos as nossas feridas como escudo e desculpa para a gente não avançar. Que o Senhor retire de nós toda a mentalidade de vítima, que espera uma atitude dos outros, mas que nunca toma uma atitude. Receba essa palavra hoje. Se levante, tome a sua história. Tua cama é a sua história que Deus quer transformar em testemunho. Tome nas suas mãos e decida caminhar, avançar, direcionado e curado por Jesus. Deixe toda a postura de vitimismo se você se identificou com essa história. E assuma uma postura de quem é mais
que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, que você possa compartilhar esse devocional com mais alguém. Seja luz, e que essa palavra possa trazer uma metanoia, uma mudança de mentalidade em mim, em você, em cada um de nós que precisa dessa transformação, que nós precisamos ter a mente de Cristo Jesus. Vamos pegar o exemplo de Cristo Jesus. Ele não se vitimizou, mesmo sendo injustiçado, mesmo padecendo e sendo entregue no nosso lugar, de maneira alguma Jesus se vitimizou. Pelo contrário, ele levantou sua cabeça, mesmo em humildade, e prosseguiu para o seu propósito, para cumprir a vontade do Pai. Então nós temos que aprender com Cristo Jesus e entender que Deus não nos quer nessa posição de vitimismo. Muitas das vezes nós não temos a nossa vida mudada porque nós não assumimos que talvez algumas circunstâncias são responsabilidade nossas, são resultados de plantios que hoje estamos colhendo. Mas sabe o que é mais lindo? Que Jesus nos convida a mudar de rota e mudar de mente também. Ele transforma e Ele quer nos transformar nesse dia. Então entregue ao Senhor. Se você identificou alguma característica em comum do vitimismo, se você vive falando que a culpa, o que está acontecendo com você é dos outros, é porque os outros fizeram, então você fez isso assim porque os outros fizeram primeiro para você. Se você vive se queixando, nunca está bem, sabe, igual a hiena lá que eu falei, aquela hiena no desenho, ela tudo que acontecia, ela só, ai vida, ó céus, ó azar, e só vivia se queixando, só vivia pessimista. É uma característica do vitimismo. E sim, se justificando, tentando se justificar por coisas, atitudes, decisões que você não tomou, dando desculpas. É tempo de atitude, é tempo de posicionamento, é tempo de se levantar, tomar sua cama e andar. No nome de Jesus, saia da paralisia espiritual. Deus quer te tirar desse lugar. Ele não quer que você se faça de vítima, de coitado. Não. Ele não quer. Mas Ele quer que você entenda que nele você é mais que vencedor. Em nome de Jesus. Assuma o seu lugar no reino de Deus e avance para o futuro que Ele já preparou para você. No nome de Jesus. Fica com Deus até o nosso próximo devocional. Amém.